Ô, Carlos, Olá, boa noite, professora Marciana. Tudo bem? boa noite, tudo bem? Nossa, Tudo. obrigada, viu, nossa, fazer uma live do Zoom de testemunial. Nó, que espetacular. Aham, É, pois é, então, eu estou assim, preparando, né, lógico, é, tem que mostrar para as pessoas, né, o meu treino, o resultado, né, sim, e além do que, eu acho sim. que assim, é até bom para eu saber como é que vocês estão indo, né? Mas toda vez eu escuto tantas coisas boas que eu fico assim, uau, fico até emocionada, né? De ver a quantidade nossa, de coisa boa que vocês me falam, é impressionante. Eu gostei muito dessa proposta de aprender desde os sons da vogal e tudo, Sim, porque nos cursos em geral, o que que a gente aprende? Ou falar as palavras, aham, ou falar as sim, frases, ou as estruturas, e ir montando isso, né? sim, Aprendendo a pronúncia de uma palavra e tal. sim, Mas eu, pelo menos, não tinha encontrado ninguém ainda que começava a falar dos sons, dos vários sons de cada letra. Eu não exato, sabia disso. Claro, a gente sabia porque a gente sabe palavras, e às vezes é, palavras com as mesmas letras e pronúncia diferente. Era estranho, mas você aceitava. Tudo bem, é assim, né? sim, Mas agora a gente está sabendo que é assim porque as vogais têm sons diferentes. As exatamente, mesmas vogais têm vários sons, né? A sim, vogal O, então, tem um monte de sons, é incrível, né? tem, E, e uhum, daí você, aos poucos, você vai começando a saber em que condição é aquele som daquela mesma vogal em outra situação, né? isto. Então, isso é bem diferente, é uma proposta bem diferente de aprender inglês, né? É, exatamente. Não, é impressionante o mal entendido que dá para uma pessoa e o mal entendido dos sons, né? A pessoa não ter o conhecimento, na verdade, tá? Dos sons. Porque o inglês, ele não é um idioma, como eu sempre falo, né? O inglês não é um idioma que é igual ao português, que a fonética tá ali, A, E, I, O, U, toda vez, né? Isso. Então tem uma variação enorme de sons que se não estudar isso, e não aprender, e não treinar, ó, se o americano tem que treinar isso durante uns 3 anos na pré-escola, no primeiro ano da escola, entende? Eles vão treinando isso aí. E ó, que são 5 horas por dia, eles vão de manhã e saem às 4 da tarde da escola, né? Então, Eu não sei por que que o americano não colocou letras diferentes para os seus próprios sons, né? Não, ficou o A, E, I, O, U, ficou igual, né? Mas sim, com a mesma letra com sons diferentes. Isso para a gente que é brasileiro, que só sabe o português, como eu, é. é muito estranho. Muito estranho mesmo. É bem estranho. E, na verdade, no inglês, nos cursos no Brasil, nem se comenta sobre isso. Porque o que Hum, eu imagino, tá? Que essa parte, porque não é uma parte que você veja que não é fácil de ensinar, certo? No começo a pessoa sim. fica até assim, meu, essa professora Márcia tá achando que eu sou burro ou quê? Ela tá achando que eu vou Parece ficar muito falando. infantil no início. Aham, parece, mas não é exato. Então, Isso. no Brasil não ensinam isso, né? Por quê? Porque dá trabalho, talvez seja esse um dos motivos, né? Mas eu acho ainda que é assim, é a falta mesmo de saber que faz falta treinar essa parte dos próprios Eu acho que é mais professores. isso. Porque, na verdade, Eu quando acho que é eles, mais isso. por exemplo, alguns deles foram para fora do Brasil fazer cursos, já falando o inglês, entendeu? Então, chegando lá, ele já se vira, às vezes tem até uma facilidade, porque tem, né, gente que tem uma certa facilidade, tá, de aprender, tá? Então, né, aprendeu a falar e pronto, né? E aí, essa parte de treinar esses sons, como se fosse uma criança mesmo, né? Isso é tão importante que até uma pessoa que está no inglês avançado, se ela não treinar isso, ela trava, tá? Tanto que no Brasil, antes de eu vir aqui, eu tentei entrar num curso, né? Mas aí eu desisti. E falar, você já está no intermediário quase avançado. Eu fiquei assim,
Eu não. Eu não estou conseguindo falar, né? Aí eu decidi treinar sozinha mesmo ali, repetindo, escrevendo, né? E falando e ouvindo. E assim foi que eu fiz para eu aprender e chegar aqui. E chegando aqui foi que eu vi a realidade. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa realidade da. essa sacada sua de ensinar as letras uma por uma, de onde é que veio isso aí? Sim. Então, exato, boa pergunta, tá, Carlos? Porque, na verdade, eu também vim fazer um treinamento sobre uma técnica de estudar, tá? Um método de estudar. E nesse método ensina que se você passar por cima de uma coisa que você não aprendeu direito e tá difícil, dá uma confusão, né? Dá até tontura, tá? A pessoa fica perdida, não sabe, fica folheando o livro para frente, para trás, para frente, para trás, e não sai nada dali, tá? Porque a confusão, ela tem um produto final, tá? Confusão é nada. Você não consegue pegar nada, você fica tudo parece que tá. Você não consegue pegar, porque é uma confusão, né? Então, quando eu aprendi isso nesse método de estudar, aí eu falei, por que que eu estou nessa confusão de que eu não consigo entender? Porque eu acho que a pessoa está falando um negócio, eu estou entendendo o outro, porque daí eu criei um vocabulário forçadamente. Antes de eu vir, eu enchia caderno de arame. Por isso que eu falo caderno de arame. Caderno de arame, porque é aí que tá. Em inglês tem que escrever, né? Tem que escrever. Se você não escreve, você não sabe como fala, como é que está escrito, para você poder falar, e aí quando você escutar, você vai saber como é que escreve. Aí você vai falar, essa palavra é X, blá, 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 entendeu? Essa palavra eu sei o que é. Se não fizer assim, fica bem difícil, tá? E aí eu descobri que eu passei por alto, tá? Essa parte, que é exatamente né, e aí que eu observei, né, as crianças aqui na escola repetindo a vogal E, I, O, U, as várias nuances, né, que tem cada uma delas, dependendo da consoante, dependendo de como termina a palavra, né, como a gente está vendo no treino. Então foi aí que eu vi que faltou isso. E aí eu decidi botar nesse treino. Falei, não, eu preciso ensinar o brasileiro isso aqui, específico. Tanto que eu falo, eu não vou ensinar você inglês, eu vou ensinar você a falar inglês. Por quê? Eu não sou especializada em gramática do inglês. Não sou, realmente não. Porém, eu posso falar muito bem inglês, escrever bem, não tem problema algum com isso, né? Mas o foco meu mesmo, o foco é falar, treinar essa coisa do A, E, I, O, U, do abecedário, do alfabeto, né? E até a pessoa pegar isso aí no inglês e aí ela vai que vai, ela avança rápido. Depois disso, é sim possível ser fluente em 6 meses. Se eu sem isso eu conseguir, lógico, cheguei aqui falando, tal, me comunicando, tal, mas depois que eu tive essa sacada aí de aprender primeiro isso para depois ir lá para frente, nossa, eu avancei aqui, o meu inglês, tá, avançou imensamente. Por quê? Porque para eu trabalhar no escritório aqui como eu queria, realmente eu tinha que falar melhor no telefone, né? E entender no telefone o que ele estava falando. E daí foi que eu vi que eu estava conseguindo, né? Que isso realmente funcionou. Então a técnica veio daí, desse momento, e são, olha, 12 anos atrás, 16 anos que eu estou aqui, mais ou menos isso mesmo. Uns 15 anos atrás que eu percebi que estava faltando isso no curso de inglês no Brasil, na escola, quando vai ensinar inglês, tem que treinar isso, mas enfim, né? Tem que aprender até o português também, né? Na escola, então não dá tempo de ensinar a fundo um idioma, né? Mas é isso. E as crianças nos Estados Unidos aprendem Uhum. essa forma de falar várias vogais e tal, com o objetivo de aprender a ler e escrever ou com o objetivo de falar? Isso mesmo, para ler e escrever. Ler e escrever. Eles têm que treinar o alfabeto e daí eles vão começando a criar vocabulário e frases, né? Usando o verbo, né? Sabe? Então eles vão começando a usar frases, né? Tipo, I am going to school.
né? Então a professora fala I, como é que fala o I? O I, né? A letra I, que é I, que é eu, né? No inglês, tá? A menor palavra que existe no inglês é o I, que é o eu, né? Então ela, como é que fala? I. Aí todas as crianças, I. E aqui o I am, como fala? Am, is, am. E aí vai. Então, como é que fala? I am. Good. Agora vamos para a próxima. Going. Como fala? E aí vai. Assim, boom, boom, martelando, martelando, até eles aprenderem. Porque realmente, até para o americano, que lógico, são muitas, né? E eu falo, eu vou te falar uma coisa: tem uma escola aqui, tá? Que tem várias crianças, inclusive eu estava conversando com uma tutora, tá? E ela falou que tem várias crianças americanas que elas não sabem o som de uma vogal ou de uma consoante direito, não pegou na escola, porque você imagina, não é A, E, I, O. Você viu, né? Aham. É um monte, então tem várias assim, e que elas ficam super irritadas, choram, entendeu? Porque não está entendendo o que que foi que faltou. Chega na mão dela, ela fala: já sei o que é. Não, e tá sem saber qual é o som das palavras, das vogais, das consoantes. É por isso, aí ela treina isso, essa criança vai que vai, entendeu? Porque está inconsciente aquilo, ela fica, ai, por que que eu não estou conseguindo entender isso? Por que eu não estou conseguindo falar, né? E aí é isso. Nossa, e mesmo vivendo nos Estados Unidos, ouvindo pai, mãe, um monte de gente falando, mesmo Sim, assim tem essa dificuldade. sim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Incrível, É, incrível. Por isso que eu já ouvi muita gente falar que tem aham, amigos que moram nos Estados Unidos e não sabem falar inglês. sim. Eu falei, puta, mas mesmo morando lá anos e não consegue. Não consegue. Não, É aqui é incrível comum, hein? isso. É comum, tá? Aqui nos Estados Unidos tem muita gente que vem para cá, né? Começa a trabalhar, mas quando vê a dificuldade da comunicação, ela acaba indo ficar com o grupo dela. Então, tem o grupo dos colombianos, dos mexicanos, dos brasileiros, dos italianos, do russo, de tudo, tá? Aqui é um país que nem o Brasil, parecido assim, mas tem mais imigrante, porque a imigração nunca parou, né? É Sim. direto imigrando para cá o povo, sabe? E acontece sim. Brasileiro aqui que não sabe falar inglês e quando precisa de resolver papelada de escola dos filhos, ir no médico, tem que pagar alguém para ir lá traduzir. É muito ruim, sabe? Porque a pessoa perde a privacidade dela. Ela vai no médico, tem que falar um negócio pessoal e tem que alguém traduzir, né? Então Então, é muito então ruim. essa história de que precisa ir morar aí, cair no meio aí para aprender a falar, não é tão verdade assim, né? Não, não é verdade. Sabe por quê? Porque a pessoa está aqui, tem a chance de aprender e não consegue. Então, o problema é realmente o treino, né? E é o que eu falo, em curso de inglês, tá, eu chamo de treino, porque não, eu falo que o meu curso é um treino, treinamento, porque não é curso, né? Você não é nativo, eu não sou nativa, tem que aprender todo dia, treinar. Se eu teve, antes de eu abrir o treinamento, eu estava falando muito com os brasileiros, sabe? Incrível. Eu estava falando com os brasileiros e não sei o que lá, e assim tava. E aí chegou uma hora que até o meu marido falou, eu falando inglês com meu marido, um dia ele falou, hã? Eu falei, não, eu falei isso. Ele, hã? Não, fala de novo. Aí eu falei assim, assim, ah, amor, o que que está acontecendo? Você está falando com os brasileiros, você entendeu? Porque é facinho de voltar, né? Então, por isso que o inglês tem que treinar, é todo dia, né? Todo dia. Então, aquela é o ouvido, são os músculos do rosto e é aquilo que, né, que tem que fazer, e treinando. Aí chega um momento que você começa a treinar, treinar todo dia. A, E, I, O, U, por exemplo, né? Aí tem o E, né? Tem o E, né? O A que é E, não é? E Bake, aí? make, né? Fazer lake, ok? Aí você escreve lake. Eu sei que o E não fala no final, mas para treino tá. Lake, good. Aí você continua assim. Daqui a pouco, quando você lê um texto, você já está lendo, ó, na boa. Aí você já treina o seu ouvido. E se alguém te falar lake, que é lago, você vai saber que é Lake,
porque você treinou, né? E você sabe escrever, e aí que a fluência entra, tá? Porque a fluência no inglês não é só ficar repetindo frases ou decorar, tá? Dá para decorar? Dá, mas não é assim, você entende? Tem que treinar, porque nós não somos nativos americanos, então tem que, né, treinar mesmo todo dia, tá bom? É. Agora, quem Eu está tenho assim, entrevistando é você. hã? Quem está me entrevistando, eu quero entrevistar você, mas você que está me entrevistando. Mas pode continuar, eu gostei. Ah, não, é só algumas perguntinhas, assim, né? Não, pode perguntar. A minha dificuldade, assim, agora, né? Eu estou fazendo o treinamento das vogais, eu estou na letra U agora, né? Uhum, É assim, e eu estou fazendo aquele curso também que eu te falei, que é do inglês isso. pelo método natural, que Uhum, é basicamente uma leitura de textos que vai evoluindo na leitura do texto, com explicação do que significa aquela leitura. sim. Assim, quando eu ouço o professor falar, Uhum, que é umas aulas gravadas, e o professor lê, já com aulas gravadas, aqueles textos, né? sim. Se for bem devagarinho, eu entendo, mas se falar, eu perco o fio da meada, entendeu? Tipo assim, o É, inglês ele não vai gravando totalmente. Eu sim. sei o que significa, se for bem lentamente, ao ponto dele ir falando, eu vou pensando, eu vou falando, aí vai indo. Mas se falou rápido, Aí já eu perde perco o o fio da fio. meada. É, você Perco entendeu o fio uma da meada. parte. É, sim. Mas é normal, né? É normal, viu? É, né? Mesmo, é. Tanto que aqui mesmo, alguém falava alguma coisa, aí eu entendi uma parte, eu falei assim, ixi, Maria, agora não entendi o resto. Aí eu falava, can you repeat it? Tipo, pode repetir, please, né? E aí a pessoa, claro, for sure, sure. E aí repetia, né? E às vezes, quando não entendi, eu pedia para escrever. Aí entende, né? Cadernetinha, Escrevendo. caderno de arame e cadernetinha no bolso, né? Porque é aí que tá o negócio. Então, I'm so sorry, but can you write that down for me? Você pode escrever aqui para mim? Ah, claro! Ou então a pessoa, às vezes até, eu queria até ensinar isso, que às vezes a pessoa perde a paciência, né? Então ela fala assim, ok, e aí quem está aprendendo inglês se sente mal, se sente invalidado, se sente isso e aquilo, tá? E eu vou falar uma Isso, coisa, não deixa passar a isso mesmo. palavra sem saber, né? Porque quando aí a pessoa tá sem paciência, porque o americano às vezes é muito prático também, tá? Às vezes ele fica assim, como assim? Não entende, entendeu? Aí ele aí vai escrevendo assim, tipo meio com mau gosto, vamos dizer, tá? Não é todo mundo não, mas alguns, tá? Com má Aham. vontade, assim. Aí você fala, thank you so much. Muito obrigada. Nossa, you are helping me so much. Seja agradecido, caramba, que a pessoa tá parando de escrever. Então, se a pessoa fizer cara feia, tem problema não, faz fazer a pessoa escrever, entendeu? Porque ela está ajudando você e você está ajudando ela a entender, a ser entendida, né? Entendeu? Então tem que pensar assim. E aí passar por cima disso, né? Porque eu vejo que muito brasileiro desiste por causa dessa cara feia que às vezes a pessoa faz, né? E fica aquela coisa. Então não pode desistir, né? Tem muita gente boa, tem gente que não tem muita paciência, tem que respeitar isso também. O cara está no país dele. Sim, então aí, tipo, bom, Ravel, se a pessoa vem aqui nos Estados Unidos e não sabe falar inglês, eu tenho que ficar escrevendo as coisas. Poxa, né? E aí você vai na boa, agradeça, entendeu? Agradece e continua firme, entendeu? Porque não vai acontecer nada, né? E aí, se ficar muito chato, você fala assim: olha, eu tô fazendo isso para poder te entender, veja. Uau, obrigada, viu? Nossa, pronto, entendeu? Assim, leva assim, porque daí é porque eles são muito práticos aqui, tá? O americano. E eles não, assim, não entendem como que a pessoa não fala o idioma, sabe? É bem assim mesmo, né? Eles não entendem, porque até é tão verdade que o americano vai para outro país, ele pergunta, alguém fala inglês? Para ele, ele acha que todo mundo fala inglês, né? Tá? É, todo mundo fala inglês. Aí fica assim, e aí depois quando volta para cá, ele fala assim, oh, Marcia, nobody speak English in Brasil. Exato, porque é assim mesmo, né? Então, assim, não passa na cabeça que
não falam inglês assim, com essa abundância, né, que tem em outros países, tá? Porém, no Brasil está na hora de ter isso, né? Ter o povo todo falando inglês, que hoje não está mais tão O difícil. brasileiro, o Brasil tem uma dificuldade enorme de aprender inglês. Por isso que aqui é um dos É, locais que mais escolas de inglês tem no mundo sim, e o menor percentual de pessoas que conseguem falar o inglês. é É 1% da incrível isso. população. É uma vergonha. É incrível, né? Ai, não, não é possível, eu fico passada. E eu quero, por isso, Carlos, que eu falei, não, eu vou lançar esse curso, porque eu estava fazendo um treinamento para fazer um lançamento grande, fazer propaganda, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê, entendeu? Aí, de repente, apareceu uma moça falando assim, por que que você, né? E meu marido também, assim, tipo, por que que você não vende o seu curso, as coisas que as pessoas precisam? Vende o que que a pessoa precisa, não vende todo um curso inteiro de inglês, já estava vendo contratar gente americana, sabe assim? Eu estava pensando assim, grande o negócio. Eu falei, não, não é isso que o povo está precisando, que isso aí está cheio já. O que o pessoal está precisando é aprender que nem se fosse americano, igual que nem, que nem, igual americano, vai para a escola aprender. Vai para a escola aprender A, E, I, O, U, A, B, C, D, F, G até o Z e depois vai aprender todos os sons, mas de uma forma acelerada. Não, lógico que vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, igual americano. Vai de uma forma acelerada, que é esse método que eu faço, né? Que é você botar a mão na massa ali, ó. Não é fácil, não. Não, não é. Não é, exato. Chega uma hora que Você pode cansa. pode me Cansa. dizer um pouco sobre isso? Você escrever uma letra e falar a letra pensando igual americano, mas não sai que nem brasileiro. Eu fiz isso, né? Eu estou na letra U, estou começando agora, né? Estou na Ah, letra U, mas sim, eu tive vários bugs, assim, no sentido de escrevendo uma letra, mas o som é outro e a mão não vai, porque você faz errado, né? sim, E aí você tem que ir forçando a mão, sim, eu botei muitos pingos na letra E, né? sim. Ai, não. Eu sei como é que Né? é. E, Todos. nossa, né? Na Ai, hora não. de fazer, na hora de fazer o Y, fazer o Y, né? Falar, pô, eu escrevi ai, eu falei, mas não é, Não é. é Exato. muito, muito chato assim, porque chega a cansar, né? Chega uma hora É, que cansar. sim, sim. Aí Não, depois você pega o jeitão, depois você pega o jeitão, aí vai, pá, 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 vencer aquela letra. Aí dá preguiça de começar outra, que você sabe, nossa, vai começar tudo de novo com outro troço. E aí vai, né? mas depois que faz, aí o que que você sentiu? Que diferença foi para você fazer o treino pouco a pouco e vai pegando aquele som, vai escrevendo? Como que Isso. Depois que eu passei por algumas letras e passei bem, né? Tive as dificuldades, mas passei. Aí eu Ah, vi que no curso que eu estou fazendo, que é do inglês uhum. primeiro, que é baseado em leitura, não Sim, tem todo esse treinamento, não tem nada disso, é só sim. leitura. Eu comecei a ler melhor, Tá vendo? porque Nossa Senhora, isso é tudo de bom. Ah, eu, continua. come, eu comecei a ler melhor, tanto lendo silenciosamente, quanto Isso. lendo em voz alta, que era pior, para mim era muito pior lendo em voz alta. Aham. Mas eu consegui ler em voz alta melhor. E comecei a Olha. sentir mais segurança em algumas palavras visuais que eu via, mas eu sabia que por terminar em E era o som original da letra, o som do nome da letra. Nome da Então letra. isso ajudou, né? Isto. Uau, man. Olha, vou falar um negócio, viu? É isso que eu quero ouvir. Essas coisas boas, assim, sabe? Que Então, eu sei que é assim que acaba começando, assim, exatamente esse ponto da pessoa ler, escrever e saber falar aquilo ali, e quando ela ouvir, ela sabe o que que é, né? isso. Então É, eu senti essa vantagem assim muito boa. Isso deu uma fluidez melhor para gravar, até para gravar vocabulário. Parece olha, que fica mais fácil gravar vocabulário. exatamente, exato. Nossa, tudo de bom, Carlos, você está indo super bem. Eu estou muito feliz de ouvir isso, porque aí tá a base da fluência. E você veja isso um dia, 2 dias, três, você vai crescendo com essa, né, com essa certeza, né? Porque o meu treino, eu quero que as pessoas tenham certeza,
né? Eu não quero que elas fiquem errando, 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 levando não, não, tá errado, e toda hora, né? Se sente invalidada a pessoa, né? Se sente mal. Então eu quero assim esse ganho, né? Treina, 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 mas tem aquele ganho e conseguir ler melhor. Nossa, isso é maravilhoso. Claro que eu estou no início, né? Estou terminando as Sim, vogais, ainda tem todo as consoantes, ou seja, tem uma trajetória ainda grande pela frente, né? sim. Mas paralelo a isso, eu estou assistindo Aham. às aulas contigo, né? E você está dando outras palavras, outras coisas que vai complementando esse treinamento. Sim, Então, exato. As lives também para ir já botando ali no universo, né? Mais outras coisas, porque não é só, né? Aí tem que ensinar as coisas também, né? Como se fosse uma casa, entendeu? é, Como se, por exemplo, a mãe americana, né, ensinando o filho, isso aqui é um copo, isso aqui é uma xícara, entendeu? Aí partes é, do corpo, cabelo, olhos, né? E você vê que partes do corpo é um negócio que tem que aprender desde criança aqui. é. Todos nós, né? E a gente vê que esse treinamento no início parece ser muito infantil, muito simples, né? Sim. A pessoa, no início, até não dá muito valor a isso, né? Pensa que, pô, Ah, é meio besteira, né? Ficar falando A, I, O, U, né? O ah, som do A, EI, A, né? exato. Ah, né? O O que é né? E você, Ah, isso, você, o I, que é um I fechado, é I, é I, aquele e, E, né? né? Mas tá E aí o você e vai, do something, né? isso, something, não é Something, something, né? exato. Something, né? E, Something, sim, something. something, yeah. Vai mais para a garganta. Mas no início que você vai treinando as letras, parece muito infantil, muito, putz, né? Mas depois é que você começa a ver que aquilo faz sentido e que É. é importante, né? Exato. Nossa, Carlos, obrigado por me dizer. E realmente é isso aí mesmo, né? Então, essa questão de você ler e conseguir ler melhor, nossa, isso aí, exatamente, essa é a alfabetização que eu faço, entendeu? Porque é um treinamento de alfabetização booster, tá? Tipo, rápida. E não é rápida, mas assim, comparada, né, com o americano que tem que ficar 3 anos treinando quando é criança. Então, ela é, né? Porque no máximo, em 6 meses, vocês estão alfabetizados lendo e falando. Tem como, entendeu? Então, você veja, vai crescendo no treino, né? E o treino, ele não é cansativo, né? Ele é assim, ele cansa, lógico, tem que tomar uma água, né? E tal, nesse sentido, mas ele não é um treino cansativo de fazer? Não, cansa quando começa a bugar a mente. Sim. Aí cansa um pouco e você tem que Ai, é. forçar a Forçar. natureza a escrever uma letra e falar outra, É né? isto. Sim. Então isso dá um pouco de... Mas é pouca É, coisa, não sim. é de estressar, né? É. Buga um pouco, buga a mente um pouco, né? Porque É, dá você aquela a letra O. travada. A letra O são É. 5 sons. Sim, exatamente. Então, Igual em o A. cada treinamento, você vai escrever o O, mas vai falar diferente. É, Então, exatamente. isso aí buga um pouco a mente, né? É, é. É, Mas exato. Para a gente é o O, né? Ou, né? Para nós, no isso, o Brasil. O Aí e o O agora você mesmo. tem que fazer o O, que é o ou. Ah, Aí tem, tem o esse aí. Tem o né? A. Sim. Isso. E escrevendo ao mesmo tempo o O. Isso. Então isso buga um pouco, né? Mas você passa por esse processo, né? Sai, né? Desse bug, né? Aí Isso. você. Aí dá aquela coisa, peguei, agora eu peguei, né? O jeito. Isso. E depois tem os exemplos com as palavras que representam aquele som, Sim. aí ajuda mais ainda, né? Sim, sim, exato. Que legal! E a sua perspectiva de falar inglês? Você quer compartilhar ou o porquê você Ah, quer aprender inglês? por que eu quero aprender inglês? Uhum. Olha, eu quero aprender inglês porque uma que eu tenho interesse de um dia ir para os Estados Unidos, pelo menos visitar, Ai, né? que legal. E não quero ficar dependendo de ninguém lá me Sim, ajude, pelo menos eu conseguir me virar, né? é, é. Conseguir.
ir no restaurante, pedir alguma coisa, pedir, né? Sim, Gostaria curtir, disso. né? Isso, gostaria Aproveitar a disso. viagem, né? Isso. É, Ah, e tem alguns interesses pessoais meu também, ah, no sim. sentido assim, vamos chamar filosóficos ou espirituais, vamos falar assim, né? Ah, sim. Então, eu tenho interesse em ir para os Estados Unidos porque eu tenho pessoas que eu preciso conversar nos Ah, Estados Unidos, que são americanos, e tem muito a me acrescentar no ramo que eu estou estudando. E sim. essas pessoas não falam português, né? Ai, é. Você Então, veja só, né? É, é minha pode abrir o intenção. leque, né? É, Isso, exatamente. é. Inclusive agora em dezembro vai ter um evento aqui no Brasil e um dos representantes, né, Uhum. são americanos, vão estar aqui, mas eles só vão falar inglês. Oh my God. Então algumas pessoas vão conseguir traduzir, mas não vai ter aquela tradução simultânea. Vai ter aquela coisa, pô, o que que é mais importante? O que que está falando aí? Sabe aquela coisa Ai, assim? é. Mas não vai ter Sim. uma tradução. Acaba Então a perdendo gente muito. vai perder um monte de informações, vai perder Ah, coisas importantes, preciosas. Então, é, esse é um interesse pessoal, né? sim. E tem ainda mais interesse. Livros, por exemplo, bons livros não traduzidos para o português, que tem Totalmente. inúmeros, né? I know. Sim, nossa, gente, técnicas hoje em dia de usar a internet é impressionante. Assim, os Isso, caras aqui, bons sites, boas sim. pesquisas. Se você quiser fazer Aham, boas pesquisas mesmo, é em inglês, né? em inglês, exatamente. Uhum, Então, quer dizer, querendo ou não, né, o mundo uhum. ele está vinculado no inglês, né? O inglês Sim, é uma porta de entrada é, para um monte de coisas se você quiser se aprofundar, se aperfeiçoar sim, e tudo isso. Então eu tenho esses gostos e também daí gostos mais assim simples, mais pessoais, mas que são legais. Você claro. poder pegar, entrar num filme, ver um filme americano, se precisar esperar sair o legendado, não sei o quê, você Nossa, pegar, sentar total. e assistir e ver, Sim, né? E exatamente. sair satisfeito, entendi tudo, vi, tá. Então, são Sim, coisas normais da vida, que eu já acho normal, né? sim. E eu quero atingir esse patamar, né? E vai Então, atingir. então, então eu tenho que me esforçar para isso, né? Sim, nossa, totalmente. Você tem boas coisas que você quer fazer, né? Às vezes você vê que uma chance de fazer alguma coisa pode mudar a vida de uma pessoa, entendeu? Por causa de aprender o inglês, né? No meu caso foi assim também, né? Eu aprendi inglês e a minha vida mudou totalmente, né? Eu pude vir aqui, hoje eu tenho empresa de suplementos aqui, de beverage, né? Que são bebidas nutricionais e tem vários estudos aqui que são maravilhosos sobre suplementos, vitaminas, minerais, e que só aqui que tem, né? No Sim, Brasil tem, mas não igual aqui, né? Então, sim. a gente pode desenvolver cada produto legal aqui, impressionante, sabe? Por causa disso. As coisas nascem, começam nos Estados Unidos, É, e daí sai para o mundo. passa para o mundo, exato. A Então, pessoa eu não acho que sabe não nada. existe, não existe motivo para não querer falar inglês, É, né? é, Acho que não existe. Existem motivos para querer falar inglês, mas para sim, não querer, né? é Eu, só olha, eu vou te dizer vantagem, uma né? coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Hoje, por exemplo, eu tô falando tudo isso não é por questão assim, de querer um novo emprego, porque Ah, graças a Deus eu já estou assim realizado ah, financeiramente. sim, Eu não preciso do inglês para crescer sim. economicamente. É Aham. apenas pessoalmente, espiritualmente, um desejo pessoal. Culturalmente, né? Uma coisa pessoal. Cu- Culturalmente. Isso, Uhum. culturalmente, tudo isso aí. Mas eu demorei, por exemplo, faz poucos meses que eu estou estudando um pouquinho mais sério. Eu estudava Sim. meio que de brincadeira, né? Tipo, Aham. fazia um Duolingo assim, umas Ah, frasezinhas, mas que não me levava muita, não me levava a querer realmente falar. Eu só sim. brincava de aprender inglês, né? Aham. Mas por que que demorei tanto? Porque eu tinha um preconceito, eu tive que quebrar esse preconceito. Ah, Desde tá. pequenininho na escola, eu ficava, quando tinha aula de inglês, no iníciozinho, lá nos anos Sim. 70 por aí, Sim, exato. eu ficava bravo com aquilo.
né? Eu falei, mas por que que eu estou aprendendo inglês aqui se eu sou brasileiro? Eu falo, que história é esta? Tá? Porque não existia naquela época nem a intenção, nem o sonho de que o inglês era importante. É. Não O tinha toda Brasil era essa muito, informação, né, que tem agora. não, o Brasil era muito fechado, né? Era, É, era muito fechado, era só o Brasil ali e acabou. Então é, aprender inglês era uma coisa totalmente desnecessária no meu sim. ponto de vista, A né? gente tem que Então lembrar que só em 84 que realmente caiu começou a aquela repressão que tinha no Brasil, né? exatamente. É, em oitenta e Então, quatro. então Então, eu fui tem que criado assim, não pegar. gostando do inglês, achando que isso só me incomodava a minha vida, Hum, estudava o necessário para passar naquelas coisinhas bem simples e já fazia questão de esquecer tudo, né? Então eu não sim. tinha o menor interesse em aprender inglês. Uau, sim. Então isso foi vindo com o passar do tempo. Olha, Depois que eu não precisava de mais nada, que eu estava bem mais sossegado na vida com tudo, daí que eu pensei, puxa, agora acho que é hora de começar a quebrar essas barreiras é, sim, que eu comecei a estudar, né? sim. Nossa, nunca é tarde, viu? Não, Uhum. nossa. Não, Você sabe, ó, aqui, falando de Estados Unidos, né? Aqui é um país onde oferece oportunidade para todo mundo, né? Você sabe. Você já ouviu falar isso, né? Mas sim, por sim. quê, né? Por quê? Né? Porque, primeiro, assim, aqui, tá? Se eu quiser abrir uma empresa amanhã, contratar 3 pessoas para trabalhar, eu abro rapidinho, entende? Porque não tem leis trabalhistas igual no Brasil. Então, isso facilita a vida de uma pessoa que quer crescer aqui, né? Aí a outra coisa é que aqui você tem um incentivo de você fazer as coisas, trabalhar desse jeito e trabalhar muito, né? Porque você não tem exatamente essa coisa toda, entendeu? Das leis trabalhistas, dando 13º salário. Quando eu falo aqui de 13º salário, que nós temos vários clientes que são empresários, né? Eles são empresários, eles têm empresa, nenhum deles que tem 3.000 funcionários. E a gente faz um produto dele que ele vende numa cadeia de supermercados aqui. Ele escolheu a gente para fazer esse produto. E ele, né, ele aqui pode crescer nesse nível, né? Você não vê a Tesla, por que que tem, né, um cara que consegue fazer uma coisa assim tão gigante, né, rápido? Por causa disso, porque não tem essas barreiras, né? Então, os Estados Unidos é assim. Então, quando uma pessoa fica de idade, ela pode trabalhar aqui. Tem muita história, né, que fala sobre a pessoa ficar de idade aqui, não ter guardado dinheiro, não se preocupou com o financeiro, porque também é um país consumista aqui, tá? Muito consumismo. Tem de tudo aqui para você comprar todo dia. Se quiser gastar todinho seu dinheiro num dia, você consegue aqui. Acho que em qualquer lugar do mundo, né? Mas aqui é onde tem os negócios bonitos, bom e caro. E aí, essas pessoas não tiveram educação financeira e gastaram todo o dinheiro. E agora vivem com a pensãozinha do governo que dizem que não dá nem para pagar nada. Então eles têm que trabalhar e tudo. Mas eu acho assim que a maior parte dessas pessoas idosas, elas têm a opção, tá? Opção de trabalhar ou não, tá? Porque elas têm pensão no governo aqui. Igual no Brasil, é pouquinho? É, mas aqui elas têm, entendeu? E elas trabalham. Então você veja assim, eu fui trabalhar, assim que eu aprendi a falar bem inglês, eu fui num call center aqui que é um telemarketing, fui contratada. Eu fui lá trabalhar à noite, fazendo pesquisa de TV, né? De TV, de equipamento eletrônico, computador, de marcas, né? Então, por exemplo, no canal X de TV tem um programa X, né? Então a gente fazia essa pesquisa, tá? Chama-se Nielsen, que é uma empresa grande de pesquisas aqui, né? Que nem o Ibope no Brasil, Uhum. tem a Nielsen aqui, acho que no Brasil deve ter também. E eu fazia ligações, né? E tinha que falar inglês, porque a ligação entrou e você, hi, e às vezes eu tinha que falar, não, não, desliga na minha cara, eu sou da Nielsen Ratings, tá? TV Ratings, né? Que é você fazer a pesquisa sobre a TV. Aí a pessoa, ok. E aí uma lista de perguntas. Qual canal que você assiste? Qual o programa que você assiste? De 1 a 10, qual o
Você entende? Aquelas pesquisas, né? Qual é o seu Aham. nível de satisfação relativo a esse programa? E não sei o quê, em inglês, né? Então foi quando eu percebi isso, e aí eu vi ali no call center, né? Aquele, assim, um montante de gente de idade fazendo um trabalho extra, né? Por quê? Porque o call center pode contratar as pessoas, tá? Pode contratar e não precisa pagar 13º, fundo de garantia, vale-refeição, vale-transporte, cesta básica e o diabo a quatro. Entendeu? Ele vai lá assim, quantas horas você trabalhou? Tantas. É tudo legalizado, é tudo no papel, é tudo, né? Muito certo. Recebe o dinheiro, entendeu? Então, nossa, eu fiz a festa, né? Porque no Brasil, eu sabia que um call center trabalha meio período e, nossa, e aí não pode, sabe? Tem que pagar vale refeição, vale transporte, seguro, sei do quê, um monte de coisa para uma pessoa que trabalha meio período, né? E aqui, porque é insalubre, não pode ficar com aquele. Meu filho, aqui um call center, você trabalha das 8 da manhã até meia-noite, se quiser. Você, posso fazer mais horas? Pode, vai lá trabalhar, vai lá. Assim, entendeu? E se você, e aqui é muito baseado na sua, principalmente esse tipo de empresa na sua estatística, se você produz bem, alta qualidade, você pode pedir que eles vão te pôr lá mais horas, vão te dar, entendeu? Então, eu percebi isso aqui trabalhando, né? Então, são várias coisas que são muito diferentes do Brasil, que é por isso que eu estou falando para você, né? Assim, até uma oportunidade de falar disso, mas que causa essa coisa de que os Estados Unidos é um país que te oferece oportunidades, né? Então você vê, na minha empresa a gente tem 80 funcionários, todos têm carro, todos têm o seu filho na escola, e não é escola paga, é escola do governo, né? Tudo bem, mas dá despesa, né, criança? Sim. Todos têm seu carrinho, né? E os mais antigos, que tá lá com a gente 10 anos, 15 anos, tem uma lá que tá há 20 já. O meu marido fala que ela chegou antes dele na empresa. Ele fala assim, ela chegou primeiro que a funcionária. Não, mas é brincadeira. Mas assim, eles têm a casa própria, os filhos na faculdade, que aqui você sabe, se você tirou nota boa na escola, você tem pontos. E esses pontos vão contar para você ter uma bolsa na faculdade, né? Então, aqui, se você não estudou muito bem na escola, na faculdade você vai ter que pagar uma porcentagem de acordo com a prova, com todo um review, né? Que eles fazem, um review. Review Review. é um review de todo, né, o tempo escolar para ver quantos pontos tem e se vai ter o quê, né? Vai ter desconto na estada lá dentro, né? Porque a maioria mora dentro da faculdade. Tem um apartamento, você já viu esses filmes americanos, né? Que os estudantes da faculdade vão todo lá, mora lá dentro, tem o prédio das moças, dos caras, assim, desse jeitinho mesmo, tá, né? E daí é isso, né? Então, cada coisa aqui é muito assim, né? Então, não é assim, todo mundo é igual. Não é todo mundo igual aqui. E se você faz mais, você tem melhor. Se você faz menos, você tem menos, entendeu? Assim. Agora, sem inglês aqui, ou a pessoa tem alguém que está cuidando dela, ajudando, ou ela vai passar o pão que o diabo amassou aqui. Sério mesmo. Aqui não é um país para não falar inglês. Se não falar inglês, vai ficar sempre ali, naquela limitação, né? Trabalhando pesado, entendeu? Porque aqui tem trabalho, amigo, tá essas coisas que contam, porque o americano tá puta vida com os estrangeiros, porque estão pegando trabalho desse, é de politicagem, entendeu? Porque não é Uhum. verdade. Aqui tem trabalho pra caramba. Aqui, ó, meu celular vive entrando. Eu fui pôr uma conta de LinkedIn, aí botaram lá, isso toda hora. Chega oferta de trabalho e também de empresas procurando pessoas que falam português, espanhol e inglês para Olha só. trabalhar na aerolínea, no, como chama? Na companhia aérea, no telefone, atendendo, entendeu? Teve uma empresa que estava pagando US$ 30 por hora para trabalhar no Olha só. telefone. Então, assim, né, olha as oportunidades, né? Então, se a pessoa não aprende inglês, ela vai ficar, ela pode até se legalizar aqui, até ter green card aqui, mas se ela não falar inglês, ela vai ficar o resto da vida limpando casa. Tudo bem, é um ganha-pão, é um dinheiro válido, inclusive ganha-se muito bem, se quiser, viu? Nessa área.
Mas é um serviço pesado, né? Então chega uma hora, e aí você também acaba não evoluindo culturalmente, entendeu? Na educação, Sim, você fica ali naquela coisa de trabalhar pesado, 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 quando você vê, tá um gap assim enorme, né? E às vezes a pessoa era um profissional no Brasil, de alguma área, aí vem aqui, aí começa a trabalhar pesado, pesado, não fala inglês, aí quando dá uns 2, 3 anos, ixi, não está acompanhando mais nada, aí perdeu perdeu o outro, o né? outro que estava, e aí chega aqui e fala, pô, agora eu tenho que continuar assim, né? Então a pessoa acaba continuando assim nesse trabalho, né? É pesado, né? Eu botei um limite aí, eu falei, não, esse ano aqui chega, porque é cansativo, né? É legal? É. Quem disse que em São Paulo eu iria vender lençol de porta em porta? Quem diria que ia vender? Eu posso fazer isso hoje. É tudo questão de uma barreira que a gente passa, né? Entendeu? Mas, nossa, vender tapete na rua. Pegar minha van, abrir assim, tapetes. Vender na rua. Eu fiz isso, entendeu? Um serviço pesado, né? Esse serviço, tá? E assim vamos, mas realmente chega uma hora, você começa a ficar longe, né, daquela coisa, como se diz, da educação, da cultura, de você poder crescer, né? Porque precisa estudar. Não adianta querer dizer que não, né? Mas precisa estudar. Precisa estudar. Então, aí tem gente que fala, ah, mas o Steve Jobs nem foi para a faculdade. Ah, ele foi sim, mas ele sentava lá no fundo, assistia aula de graça lá, não sei o que ele fazia. E era muito pesquisador, muito inteligente, estudava sim, estudava por conta dele, entendeu? Não é que a pessoa é inteligente e as coisas caem do céu. Não, é um cara inteligente, mas que estuda e que busca as coisas e compreende, né? Então é isso. Mas é por isso que nos Estados Unidos, né, uma das questões aqui que eu vejo que as pessoas têm oportunidade é por causa disso. Primeiro, essa facilidade de abrir um business aqui, tá? Essa facilidade de você expandir seu business, você contratar gente para trabalhar, também é outra coisa, né? E não ter esse monte de leis de pagar. Em um ano, né? Você paga o salário do mês, né? E aí você vai pagar o 13º salário, um empresário fala, meu Deus do céu, né? Então aqui, como não tem que pagar todas essas outras coisas, esse dinheiro vai para a mão do funcionário, né? Então ele recebe tudo em dinheiro, tudo para ele. Ele compra a comida dele, ele, entendeu? Compra o carro logo, porque dá para comprar, entendeu? Desse jeito. Se a pessoa pega esse dinheiro na mão, né? Imagina a pessoa que ganha um salário mínimo, né? Eu não sei como está agora no Brasil, mas Tá uns 1.500 reais, mais ou menos. exato. Então, o empresário acho que tem que pagar mais quase R$ 1.500 para poder pagar esse funcionário que ganha salário mínimo, tá? Que eu Isso. lembro, porque teve uma pessoa me fazendo a proposta de abrir minha empresa no Brasil, eu falei, não, não dá, nem pensar, não posso fazer isso, porque ou eu tô aí cuidando, ou então não há. Porque é muito arriscado, né? Porque a pessoa, sei lá, não é igual aqui, né? Não é igual aqui, é diferente, né? É igual se a pessoa passou 2, 3 dias, 5:30 da tarde, devia sair às 5, ela já corre na justiça. Então, É, away, né? É muito diferente, muito, né? Então, esse ponto aí é que aqui é o país das oportunidades, né? E que as pessoas não veem como só o dólar, né? Só vê isso, o dólar, vou ganhar em dólar, não sei o quê, mas não é só isso. É um país de oportunidade por causa de muito mais coisas aqui. A tecnologia, né? Como você, né? Os cursos que tem aqui, literatura que tem aqui, é incrível, né? Como você mesmo disse, assim, tem coisas, tem livros que não existem ainda no Brasil, né? hum. Então é muito bom, né? Mas, Carlos, você me viu onde, hein? Você me viu no YouTube? No YouTube. Assim, de vez em quando eu assisto um videozinho no YouTube e tal, né? Ah, legal. Mas eu estava vendo e de repente eu vi um vídeo seu, né? Sobre aprender inglês depois dos 40, se não me falha a memória, assim, né? Isso. Era algo assim. Então eu vi, como assim? Bom, eu já tenho bem mais que 40, né? Como é que é esse negócio?
Foi Daí, você que perguntou, mas eu tenho 50 e pouco, será que eu vou conseguir? não, não Eu eu. já tive várias pessoas perguntando isso, mas lógico que vai. Falando no nosso treinamento maravilhoso, você recomenda esse treinamento do Você Influente? Olha, eu recomendo esse treinamento, porque eu acho que ele ajuda a clarear o básico da pessoa. Como Uhum, funcionou para mim, eu sim, acho que vai funcionar para muita gente, né? Porque sim, existe uma lacuna realmente entre você aprender palavras, frases, expressões e você entender da onde vem isso, quais são os sons disso aí. Então, sim, às vezes, você sabe uma palavra, fala house, é, mas, poxa, por que que é house, né? Por que o H tem um som de, é, né? Como se sim, fosse um R, né? Então, isso aí vai ajudando a muito a desenvolver uma habilidade. Para mim, ajudou muito a desenvolver a habilidade hoje da leitura, mas sim, eu acho que na sequência já vai ajudar muito na palavra sim, falada, né? Então, é, eu recomendo sim, eu acho que foi bom para mim, então eu recomendo que mal não vai fazer nenhum para ninguém, com certeza. sim, obrigada. Tá bom? Obrigada, viu? E você é maravilhoso, um estudante, ó, dedicado ali, se mantém firme, todo dia você faz um pouquinho de treino, então isso é básico no inglês, né, para aprender. É, mas eu agradeço muitíssimo pela sua entrevista aqui, e o seu depoimento. E a Tá gente bom, se vê Márcio. nas lives semanais. Isso, segunda-feira já temos uma aí, né? Isso mesmo.